Meus irmãos, nós estamos hoje encerrando uma série. Essa série do tempo do Advento. Essa série do tempo do Advento nós estamos chamando aqui de Jesus Vintage. E com esta série nós temos um propósito fundamental. Antes, eu esqueci de falar uma coisa. Eu estou de volta ao púlpito para pregar na igreja, porque graças a Deus os irmãos atenderam um chamado de serviço no estacionamento. Então você que esteja se perguntando, o pastor voltou para o púlpito, ele vai ter, o pessoal está servindo no estacionamento. Tá, batemos a meta dos nossos voluntários para o estacionamento, por isso que o pastor está de volta para o púlpito, tá? Então, se não tivesse batido, eu não teria voltado, não. Mas voltando aqui, nós estamos numa série. A série do Advento é a série Jesus Vintage. E com esta série nós estamos querendo recuperar uma visão bíblica acerca de Jesus, porque Natal é a celebração de Jesus, da encarnação do Filho de Deus. Natal significa uma celebração da pessoa, da segunda pessoa da Trindade. Natal não é uma festa comercial, Natal não é absolutamente nada dessas coisas que a gente vê hoje em dia. Natal não é o urso de Natal que está aqui no Paço de Santo André. Natal é a celebração de Jesus. Sem Jesus não existe Natal. Existe celebração comercial, existe troca de presente, existe mesa farta, mas não existe Natal. Agora, nós vivemos num mundo, meus irmãos, em que todo mundo tem uma opinião sobre Jesus. Todo mundo tem uma concepção de Jesus. Todo mundo pensa sobre Jesus tem uma determinada concepção. E aí a gente pode, às vezes, achar que a gente está celebrando o Natal quando não está. Porque se nós tivermos uma visão incorreta acerca de quem seja Jesus, nós estamos anulando a nossa celebração do Natal, simples assim. Por isso nós estamos querendo recuperar essa visão clássica. Isso que é a expressão vintage quer dizer, aquilo que é clássico, aquilo que é de boa qualidade. E quando nós queremos falar desse Jesus vintage, nós queremos falar do Jesus bíblico, do Jesus da palavra de Deus, porque se o Natal significa celebrar Jesus, o Natal então significa celebrar o Jesus da Escritura. E como esboço dessa série, nós temos a mensagem do profeta Isaías no capítulo 9, no versículo 6, um texto que você certamente conhece. O texto lá diz que um menino nos nasceu, e Isaías estava profetizando sobre Jesus 700 anos atrás. 700 anos antes de Jesus entrar na história. E Isaías estava profetizando e falando sobre Jesus, e disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por isso nós estamos navegando através desses títulos messiânicos, desses títulos de Jesus ao longo desta série. Jesus é o Maravilhoso Conselheiro, Jesus é o Deus Forte, Jesus é o Pai da Eternidade, Jesus é o Príncipe da Paz. Eu não vou fazer uma grande recapitulação daquilo que nós estamos trabalhando ao longo dessa série, mas no primeiro domingo dessa série, nós falamos sobre Jesus como um maravilhoso conselheiro de uma perspectiva um tanto diferente. Porque se Jesus é o maravilhoso conselheiro, como pode ser ele, este maravilhoso conselheiro, que quando fala as pessoas reagem à sua pregação e ao seu ensino, dizendo, dura essa palavra, quem pode suportar? Lá em João, no capítulo 6, a gente encontra então uma cena muito interessante que as pessoas reagem a este chamado maravilhoso conselheiro, reagem mal. Jesus pode até ser, muitas vezes, encarado como um conselheiro, mas, lendo de maneira bastante superficial a Escritura, jamais chamaríamos Jesus de maravilhoso conselheiro. Porque quando Jesus pregava, ensinava e denunciava as intenções espúrias do nosso coração, ou do coração da sua audiência ali imediatamente, Jesus, ele recebia uma reação profundamente, negativa. As pessoas diziam, Jesus, ele está falando pesado, Jesus está acusando a nossa vida e eu não quero seguir esse Jesus não. Dura é esta palavra, quem pode suportar?
E a gente descobriu que Jesus, justamente porque ele é o maravilhoso conselheiro, é que ele pode falar de maneira dura, porque pode tratar as inclinações espúrias do nosso coração. No segundo domingo dessa série, nós falamos então sobre o Deus forte. O irmão Marcos, ele trouxe uma excelente mensagem dizendo que Jesus é justamente o Deus forte, porque ele pode se entregar absolutamente e até morrer. Só um Deus forte pode aceitar a morte, pode aceitar o abatimento, pode aceitar a condição de homem de dores para o nosso bem, para a nossa salvação. Por isso, Jesus é o Deus forte. Semana passada nós ouvimos talvez aquela que foi a mensagem mais preciosa que nós recebemos ao longo desta série, que foi a mensagem pregada pelo pastor Davi. E ele falou sobre o Pai da eternidade. O Pai da eternidade é aquele que, em primeiro lugar, o pastor Davi, ele soube muito bem esclarecer essa ideia de que Jesus, como Pai da eternidade, não deve ser confundido com o Pai, Deus o Pai, a primeira pessoa da Trindade, porque a primeira pessoa da Trindade é uma pessoa e a segunda pessoa da Trindade, o Filho, é outra pessoa. E dizer que Jesus é o Pai é uma confusão teológica séria. Quando o texto bíblico apresenta o Senhor Jesus Cristo como Pai da eternidade, está apresentando o Senhor Jesus Cristo como aquele que é a origem até do tempo, aquele que vem antes de todas as coisas. E este que vem antes de todas as coisas decidiu no primeiro Natal se colocar dentro do tempo e se submeter ao processo do tempo. E hoje nós vamos falar sobre o príncipe da paz. Agora, talvez o que você esteja se perguntando novamente é: peraí, pastor, príncipe da paz. Mas você acabou de ler um texto que o próprio Senhor Jesus Cristo diz: não pensem que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, está dizendo o Senhor Jesus Cristo. Não vim trazer a paz, mas espada. Que raio de príncipe da paz é esse? E a gente entra em conflito com essa fala do Senhor Jesus Cristo, porque a gente tem uma visão errada sobre o príncipe da paz. Embora muitos de nós sejamos crescidos na igreja, educados na igreja, ensinados na igreja, nós não entendemos o que significa ser o príncipe da paz. Deixe-me esclarecer para você o que é o príncipe da paz. Muita gente acha que o príncipe da paz é isso daqui. É ser um Jesus. Pode colocar para a gente lá, Gabriel. É um Jesus que... alguma coisa parecida com isso daqui. O príncipe da paz é esse Jesus aí zen. Esse Jesus que não briga com ninguém. Esse Jesus aí que faz esse Jesus que nos ajuda a abstrair. Então, se você abstrai, aí você encontra o príncipe da paz. Isso não é a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo não é que nós fujamos da realidade, porque Jesus está nos ensinando como príncipe da paz a fugir da realidade. O cristianismo nos ensina a encarar a realidade. Príncipe da paz também não é aquele ativista político que vai pregar, vai fazer manifestação na rua, dizendo: olha, acabem com as armas nucleares, acabem com as guerras. E essa é uma mensagem em si que não é ruim, ela é boa. Mas Jesus não é um ativista político do tipo Mahatma Gandhi, um revolucionário do tipo Che Guevara. Jesus não é esse príncipe da paz nos termos de um hippie, John Lennon, né? Imagine all the people, imagine todos os povos vivendo hoje sem guerra. Jesus também não é esse hippie paz e amor como príncipe da paz. E muito menos, Jesus não é essa figura de um Jesus TikTok, sarada, bonita, que faz dancinha. Jesus popstar. Jesus não é isso. Quando a gente pensa em Jesus como príncipe da paz, isso precisa ser deletado da nossa cabeça, porque tem muito cristão que acredita que Jesus como príncipe da paz é isso daqui. É o Jesus da ONU. É o Jesus que vamos acabar com as guerras. É o Jesus que faz isso e aquilo. Isto não é uma visão bíblica de Jesus.
A visão bíblica de Jesus ela é muito simples, meus irmãos. Sabe por que Jesus ele é chamado Príncipe da Paz? Porque o Príncipe da Paz no antigo Israel ou no Antigo Testamento é o rei vitorioso que aplaca completamente os seus inimigos. Ao contrário de um Jesus Príncipe da Paz fraco, afeminado, o Jesus Príncipe da Paz é um rei vitorioso, forte, que estabelece a paz, sabe como? Vencendo e aplacando completamente os seus inimigos. Essa é a esperança veterotestamentária. Os israelitas do passado, eles aguardavam um Messias que iria aplacar completamente todos os seus inimigos, que ia estabelecer a paz nas fronteiras, que ia expulsar aqueles que eram responsáveis por tanta opressão e miséria na vida do povo. E eles clamavam ao Senhor: Senhor, envia o Príncipe da Paz, porque deixaremos de ser oprimidos, deixaremos de ser perseguidos, porque o Príncipe da Paz, ele não é esse hippie afeminado, o Príncipe da Paz não é esse Jesus, paz e amor, o Príncipe da Paz é um guerreiro vitorioso, que aplaca completamente os seus inimigos. Este é o Príncipe da Paz. Não tem nada a ver com o que a mídia está dizendo hoje, não tem nada a ver com o que as pessoas estão dizendo hoje. O Príncipe da Paz é aquele que derrota todos os inimigos de Deus. É aquele que coloca debaixo do seu pé e da sua autoridade a tudo e a todos. Se um dia você pensou em Jesus como Príncipe da Paz, paz e amor, aquele que fala: vamos sentar e fazer aquele bonitão saradinho do TikTok, esquece. Porque essa não é a visão bíblica do Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz é forte. O Príncipe da Paz é um rei que aplaca completamente todos os seus inimigos. E, meus irmãos, a expectativa da consumação é justamente isso. Nós vivemos nesse ambiente de mal, de dor, de angústia. E a nossa expectativa é justamente essa. Vem Jesus, ora Maranata, vem Senhor Jesus. E por que a gente espera a vinda do Senhor Jesus Cristo? Porque na sua próxima vinda ele não vem mais como cordeiro que vem para sofrer, mas ele vem como leão para julgar. Este é o Jesus Príncipe da Paz. Ele vai estabelecer a nossa paz, trazendo juízo, estabelecendo um reino de justiça. O Príncipe da Paz não é este hippie afeminado, o Príncipe da Paz é um rei vitorioso. Por isso esse Príncipe da Paz ele pode dizer: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Porque só um rei vitorioso pode dizer: eu vim para trazer a espada. E olha só que interessante, o versículo 37, ele diz assim, 34, ele diz assim: não pensem. Eu acho muito interessante essa expressão, não pensem, porque essa expressão ela traz a ideia de uma suposição e de conjectura. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não sou aquilo que vocês acham que eu sou. Não pensem, não conjecturem, não pressuponham a minha identidade, porque sou eu que estou dizendo a minha identidade a vocês. Não construam a sua convicção acerca de quem eu seja a partir da mídia, a partir dessas conversas de coach. Não pensem, não conjecturem, não façam pressuposições erradas, porque sou eu quem digo quem eu sou. E ele começa dizendo: não vim para trazer a paz à terra. Não vim para trazer paz, mas a espada. E aí ele vai citar o profeta Miqueias, no versículo 35. E em primeiro lugar, Jesus como príncipe da paz, porque ele é um rei vitorioso, um príncipe da paz forte e valente, como príncipe da paz, ele pode revisitar as nossas prioridades distorcidas. Olha só o que diz o versículo 35, ele diz assim: eu vim para que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão a sua própria família.
Deixa eu explicar um pouquinho o contexto dessa fala do Senhor Jesus Cristo para vocês. O Senhor Jesus Cristo, quando ele falou essas coisas, ele está explicando o que significa ser discípulo de Jesus. Todo o capítulo 10 é uma narrativa, um ensino do Senhor Jesus Cristo sobre o discipulado cristão. E a gente descobre que, sim, a salvação é pela graça, mas o discipulado, sim, é custoso. O discipulado, sim, tem um preço. O discipulado, ele é um caminho que ele é difícil. E o Senhor Jesus Cristo, ele exige do discípulo dele uma fidelidade e uma entrega irrestrita que aos olhos do mundo é completamente antinatural e insana. De onde já se viu esse príncipe da paz, esse rei, dizer que eu tenho que me submeter a ele acima dos meus relacionamentos, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha? Jesus está dizendo, como príncipe da paz, eu vim para aplacar todos os inimigos, inclusive os nossos inimigos interiores que nos impedem de desfrutar de um relacionamento com Ele. E um desses inimigos interiores que nos impedem de desfrutar um relacionamento com o príncipe da paz são prioridades distorcidas. É a gente colocar em primeiro lugar na nossa vida quem não deve estar em primeiro lugar na nossa vida. É a gente ter construções na nossa vida que roubam o lugar de Deus na nossa vida. E meus irmãos, acredite, o que estou falando a vocês é insano a um pagão. Insano, absolutamente insano. Como assim, Jesus? Você está dizendo que eu tenho que priorizar o príncipe da paz, esse rei vitorioso, e não a minha mulher, não meu filho, não a minha filha, não a minha mãe, não o meu pai? Sim, isso é um discurso para o não regenerado, absolutamente insano. É por isso que nessa hora, esses crentes de meia tigela que creem num Jesus Hello Kitty, hippiezinho, paz e amor, eles não gostam do discurso de Jesus, ou recortam o evangelho, ou abandonam a caminhada da fé, porque Jesus está dizendo, os meus discípulos, eles vão me priorizar. Os meus discípulos, eles vão me colocar em primeiro lugar na vida deles, além daquilo que é de mais precioso que eles têm em sua caminhada de viver. Meus irmãos, como esse negócio é difícil, né? Porque aí está falando de prioridade, está falando daquilo que nós classificamos como prioritário na nossa vida. Aí pega, né? O que você está planejando e priorizando para 2023? O príncipe da paz, ele está gritando a mim e a você essa noite dizendo, eu vim para acabar com as tuas prioridades. Eu vim para destruir as tuas prioridades. Eu vim como rei vitorioso que sou, acabar com as tuas prioridades, porque se eu não for a tua prioridade, a tua vida está sendo desperdiçada. E isso pega para todos nós. Porque eu tenho certeza, 18 de dezembro, depois que a Argentina foi campeã do mundo, eu tenho certeza que você puxou a sua lista de prioridades do ano. Deixa eu ver o que eu vou priorizar da minha vida. Tivemos uma frustração nessa Copa. Vou ver o que eu vou fazer para 2023. Vou estabelecer aqui minha lista de critérios, minha lista de valores, as coisas que eu eventualmente vou priorizar em 2023. O príncipe da paz veio para acabar com as nossas prioridades espúrias. Porque só vamos gozar de um relacionamento absoluto com o príncipe da paz no dia que a gente priorizar ele acima de todas as coisas. Se a tua relação com Deus, ela não está acima de todas as coisas, se a tua relação com Cristo não está acima de todas as coisas, Jesus ele vem para acabar com a gente, como o rei vitorioso que ele é. E meus irmãos, que bom que Jesus ele faz isso. Que bom que Jesus ele está comprometido em destruir as nossas prioridades espúrias, carnais, os nossos planos que refletem somente a nossa índole carnal, as nossas vontades. Quem olha e vê isso e fala, isso é conversa de doido. Esse Jesus dizer que ele tem que ser prioridade na vida dos seus discípulos.
Porque só um regenerado pode compreender essas coisas. Só um homem espiritual pode discernir espiritualmente essas coisas. O que você está querendo em 2023, meu irmão e minha irmã? O príncipe da paz, ele vem para destruir completamente, como o rei vencedor que é, esses planos tolos, mesquinhos, autocentrados que nós temos. E, meus irmãos, eu não estou pregando contra a organização de vida, não estou pregando contra desejo legítimo de formar seus filhos, de criar, viver bem, não estou pregando contra nada disso. Todas essas coisas, elas são absolutamente legítimas, quando elas estão no seu devido lugar. Quando elas não estão no seu devido lugar, essas coisas, elas se tornam ídolos na nossa vida e roubam o lugar de Deus no nosso coração. Por isso, se permita hoje ser contrariado por esse príncipe da paz, valente, vencedor, nos seus planejamentos, nas suas ideias, nas suas convicções para 2023, para amanhã, não precisa esperar 2023, não. Deixa o príncipe da paz vir aplacar, destruir completamente estas ideias tolas que nós concebemos, esses planos tolos que nós perseguimos. Porque um príncipe da paz forte, ele pode fazer isso. Agora, não somente Jesus ele vem para destruir como o príncipe da paz forte e guerreiro que é as nossas prioridades e os nossos projetos carnais. Esse príncipe da paz ele vem para acabar com os nossos afetos espúrios. Logo depois que ele fala desse movimento de priorização e de prioridades, ele diz o seguinte no versículo 37, ele diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui Jesus trocou o centro da discussão. Enquanto no versículo 36 ele está falando sobre planos, prioridades, organização de critérios da vida, aqui no versículo 37 Jesus está falando de afeto. Ele está dizendo quem ama. E aí falar de afeto é duro, meu irmão, porque quando Jesus ele vem para destruir as coisas que nós amamos, aí é que fica mais difícil, aí é que dói, aí é que nós somos profundamente colocados em xeque no nosso relacionamento com Deus. Porque não basta colocar Jesus em primeiro lugar, precisamos amar Jesus acima de todas as coisas. E isso é difícil, meus irmãos. Isso é um movimento que nos provoca e nos coloca em maus lençóis muitas vezes. Essa semana, enquanto me preparava para pregar essas coisas que estou lhes falando, e não estou lhes falando essas coisas de cima para baixo, porque sou eu alguém que lida com essas coisas profundamente e briga muitas vezes com esse príncipe da paz que quer acabar com as minhas prioridades, quer acabar com os meus afetos espúrios. Estava eu em casa e precisei disciplinar a minha filha. Estou eu em casa, estou eu, a Antonella e o nosso sobrinho, o Cacá, em casa. A mãe dela tinha saído para trabalhar. E aí então, estou lá cuidando e num determinado momento eu disse um não para Antonella, minha filha. 1 ano e 10 meses. Disse não para uma criança de 1 ano e 10 meses. Rapaz, a casa caiu. Ela literalmente se jogou no chão assim. E começou aquele movimento que é a natureza adâmica da minha filha se manifestando de maneira mais autoevidente, né? E gritava e berrava. E eu falei: Antonella, você se levante, senão papai vai disciplinar você. Mas, meus irmãos, dá uma preguiça, né? Você que é pai sabe do que eu estou falando. É muito mais fácil você virar as costas, largar a criança e falar: não, eu vou cuidar da... Cheio de coisa para resolver, um monte de problema na igreja, um monte de coisa para trabalhar, para tratar, eu vou me preocupar com isso agora. Só que eu preciso amar a Jesus antes de amar a minha filha. Aí levei a minha filha no quarto,
Falei, filha, tirei de perto do Cacá, faça isso, pai, quando você for disciplinar seu filho, não exponha ele à vergonha pública, discipline-o em lugar privado. Chamei, levei ela para o quarto, olhei no olho dela, coloquei ela no colo, olhei no olho dela e falei assim, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, o papai vai disciplinar você. Se você fizer isso, o papai vai disciplinar você. Só que minha filha é uma excelente descendente de Adão e de Eva. Eu botei ela no chão, ela se jogou de novo. Além da raiva ter subido, e a raiva não é problema, porque você que é pai sabe, a gente passa tanta raiva com os nossos filhos, chega uma hora que a gente fica meio anestesiado, né? Então, na hora, o testemunho interno do Espírito Santo brigou comigo e falou assim, ô camarada, você ama mais a tua filha ou você ama mais a Jesus? Porque se você ama mais a tua filha, tu larga a tua filha aí do jeito que ela está e ela que se exploda. Agora, se tu ama mais a Jesus, é tua responsabilidade disciplinar a tua filha. É tua responsabilidade conduzir a tua filha à educação na justiça. É tua responsabilidade disciplinar a tua filha. Porque, meus irmãos, acredite, dá aquela preguicinha, falar, uma criança, 1 ano e 10 meses, coisa de criança. Não, isso é coisa de gente pecadora, que começa na birra hoje, termina na rebelião na adolescência. E aí, vem o Espírito Santo e fala, tu não vai pregar sobre amar mais a Jesus? Ama mais Jesus agora, que tu tem que disciplinar a tua filha. Fazer uma coisa que não é nada conveniente a você. Peguei minha filha, falei, filhinha, se o papai não disciplinar você, ele não está amando Jesus como ele deveria amar. O papai vai disciplinar você, porque ele precisa amar Jesus mais do que ele ama você. Porque, meus irmãos, amar Jesus mais do que todas as coisas que estão ao nosso redor, de maneira geral, vai representar ônus na nossa caminhada. Vai representar assumir e pagar o pato. Vai representar ser aquele que vai assumir a conta. Vai representar ser aquele que vai fazer o certo quando está todo mundo fazendo o errado. Amar mais a Jesus acima de todas as coisas, acima do que pai e mãe, do que filho e filha, significa assumir a posição daquele que vai assumir ônus, sacrifício. E, meus irmãos, isso daqui é uma advertência muito dura, porque quando ele fala isso, ele diz assim, se este indivíduo, ele ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, ele não é digno de mim. E essa palavra ela é muito forte no texto grego. Essa expressão grega, ela traz aquela ideia de adequação, de algo adequado. Deixe-me explicar para você o que eu estou querendo dizer. Algo adequado foi o que eu descobri, esse conceito de adequação ao pé da letra no nosso último culto de ação de graças. Porque no nosso último culto de ação de graças, vocês sabem, os pastores da nossa igreja, eles usam o aparato clerical, essa roupa que tem aquela gola de padre e tudo mais, que o pessoal até brinca aqui na Urbana, que são os domingos que os pastores vêm de padre. E eu só uso mesmo essa roupa de aparato nessas festividades específicas. E aí, 2 dias antes do culto de ação de graças que a gente ia ter na igreja, eu fui lá, falei, tem que pegar minha roupa lá de padre em algum lugar no meu armário e mandar passar para, chegar alinhado lá daqui 2 dias. Aí fui experimentar a minha roupa, só que esse ano eu ganhei peso. Aí eu botei a roupa, fechou aqui, mas não fechou aqui. Aí não está adequado. É isso que Jesus está dizendo. O meu discípulo, ele não está adequado para ser o meu discípulo se ele não me ama mais do que todas as outras coisas. Ele não é digno de ser chamado meu discípulo. Volta na Antonella, o testemunho interno do Espírito Santo. Isaac, você não é digno de subir no púlpito da tua igreja se tu não amar Jesus mais do que tu ama a tua filha.
ou a tua esposa. Eu e você não somos dignos de Cristo, não somos dignos de ser chamados discípulos de Jesus, não somos dignos e não estamos no estado de adequação do príncipe da paz. Se este príncipe da paz não vier para acabar com os nossos afetos espúrios, e não tem problema amar filho, não tem problema amar esposa, não tem problema amar carreira, não tem problema nenhum amar todas essas coisas, desde que todas essas coisas e o amor a todas essas coisas esteja submetido ao nosso amor por Cristo. Não tem problema encontrar realização num filho, não tem problema encontrar realização numa carreira, não tem problema encontrar realização num patrimônio, não tem problema encontrar realização em afetos neste mundo, desde que todos esses afetos e todas essas realizações estejam equalizadas pelo nosso amor a Deus acima de todas as coisas. E sabe como a gente vai fazer a sintonia fina da nossa vida? Amando a Jesus. Porque acredite, meu irmão e minha irmã, é antinatural a nós. É antinatural a nós amar a Jesus acima de todas as coisas. Desde o Éden, a gente ama todas as coisas desse mundo, menos o Senhor Jesus. Por isso, Jesus precisa nos dizer: quem não me ama, mais do que a todas as outras coisas, não é digno de mim. Não está adequado. Não é suficiente. Não encontrou o verdadeiro lugar do discipulado. Não encontrou o verdadeiro lugar do discípulo. Em último lugar, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 38, então fecha dizendo que não é só sobre prioridades, não é só sobre afetos e realização. O versículo 38 diz assim: e quem não toma a sua cruz não é digno de mim. Depois que ele falou de prioridades, de critérios, depois que ele falou de afeto, agora Jesus falou de cruz. Cruz. Quem não toma a sua cruz. E meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo falou essas coisas para os seus discípulos ainda não sabiam que Jesus ele ia ser crucificado. Os discípulos eles ainda não tinham sido informados de que o alvo de Jesus era o Calvário, de que Jesus estava caminhando para ser martirizado, para oferecer a sua vida como sacrifício por mim e por você. Os discípulos não sabiam disso. Os discípulos não tinham a menor ideia dessas coisas. E então o Senhor Jesus Cristo antecipa esse discurso de morte e diz: e se você não tomar a sua cruz? Como assim, Jesus, tomar a cruz? Quem toma a cruz é o condenado. Quem toma a cruz é o ladrão. Quem toma a cruz é aquele que o império condena. Quem toma a cruz é aquele que está na condição rebaixada. É isso mesmo. Não é digno de mim aquele que não está pronto para morrer. É isso que Jesus está dizendo. Não é digno de mim aquele que não está disposto a morrer por minha causa. Porque aquele que quiser achar a vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, este encontrará. Meus irmãos, no fundo, o príncipe da paz ele precisa nos dizer que a gente precisa aprender a morrer. Se nesse Natal a gente não fizer aquela avaliação, como é que eu posso morrer no meu casamento? Como é que eu posso morrer no meu trabalho em benefício de outras pessoas? Como é que outras pessoas podem usufruir dos meus sacrifícios e da minha disposição para morrer? Como é que o meu marido, como é que a minha esposa, como é que os meus filhos vão ser abençoados na medida que eu escolho o caminho da morte, o caminho do sacrifício, o caminho do sangue da chibata, o caminho do ônus? Como é que as pessoas ao redor de mim vão ser beneficiadas pela minha disposição de morte? O príncipe da paz precisa vir dizer para a gente: morra, morra. E sabe por quê, meus irmãos? Porque se a morte já não é mais um problema, acredite, encontramos a verdadeira paz. Se a morte já não mais nos angustia, verdadeiramente encontraremos uma paz existencial absoluta. Quando a gente aprende a dar a nossa vida
até a última gota de sangue, de suor, de recurso, de tempo, do que for, para a causa de Cristo, para o benefício de outras pessoas, quando a gente tira esse vetor da nossa vida que é focado somente na gente e bota para fora e fala: eu vou morrer pela minha mulher, eu vou morrer pelo meu marido, eu vou morrer pelos meus filhos, eu vou viver um estilo de vida em que eu não pergunto como é que eu ganho, mas como é que eu dou, como é que eu me dou, como é que eu sacrifico, como é que eu vou para a cruz em benefício de outras pessoas. Ah, meu irmão, esse Natal não vai ser Natal na sua vida e na minha vida se a gente não fizer essa pergunta pra gente. Porque a pergunta de R$1 milhão é como é que a gente empobrece em favor dos outros? Como é que a gente sangra em favor dos outros? Como é que a gente aceita o escárnio em favor dos outros? Como é que a gente aceita a maledicência em favor dos outros? Para o benefício de outras pessoas. Como é que a gente aceita o ônus da maldição em favor dos outros? Isto é o caminho do discipulado. Este é o caminho do discípulo do príncipe da paz. Sabe por quê? Já que a morte não é mais uma preocupação, sabe por que eu não preciso mais me preocupar com a morte, nem eu e nem você? Porque o príncipe da paz, como guerreiro vencedor, venceu também a morte. Ele morreu. E ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Por isso a gente pode se entregar à morte, porque ela não é a palavra final. A gente pode dar a nossa vida e viver de maneira sacrificial nesse mundo, porque a morte já foi vencida. O sacrifício não é o ponto final, o sangue não é o ponto final. Por isso, neste período do advento, o príncipe da paz vem dizer: eu venci a morte, por isso você pode morrer. Você pode se sacrificar, você pode se doar. Aceita o ônus, aceita a morte, aceita a cruz, porque esse é o caminho daquele que está disposto a ser o discípulo do príncipe da paz. Antes de ser entubado, eu chamei o meu médico. Eu já contei essa história diversas vezes, eu até me sinto repetitivo falando essas coisas, mas antes de ser entubado, o médico chegou para mim e falou assim: Isaac, a sua saturação com a oxigenação máxima que a gente pode te dar sem o tubo está chegando em 80. E se eu não entubar você nas próximas horas, você não acorda vivo amanhã. Isso era 7 horas da noite. Aí eu virei para o médico e falei assim: doutor, só temos um problema. Ele falou: por quê? Eu falei: porque ninguém me ensinou a morrer. Eu não sei morrer. Sou um doutorando em teologia e nunca tive a aula Como Morrer 101. Não sei morrer, doutor. O que eu faço? Me dá aí uns 20 minutos aí para eu ver se eu consigo aprender na improvisação aqui a morrer, porque eu não sei morrer. Porque eu tenho uma filha. Minha filha tinha acabado de nascer, você sabe disso. Tem uma igreja, projetos, sonhos, um monte de coisa. Então eu preciso aprender a morrer. E aí quando a gente chega diante desse cenário, meu irmão e minha irmã, é muito interessante porque a única coisa que vai te consolar na hora que a morte vem e dá uma piscadinha para você é falar assim: ah, morte, você não foi vencida, você já foi vencida. Você não é a palavra final. Cristo Jesus já te venceu. E ainda que eu tenha que fechar os meus olhos hoje, ainda que eu tenha que aceitar isso que vai acontecer, eu vou me levantar no dia de Cristo, porque Ele morreu, Ele ressuscitou e a morte já foi vencida. O príncipe da paz venceu todos os inimigos para nos dar a paz. E eu não sei se você já percebeu, mas a gente é assim, né? Visto que a gente não aprendeu a morrer, a gente vive preocupado com a vida, né? A educação dos filhos, não sei o quê, perde sono, e não sei o quê, vive angustiado. Aí faz terapia. E eu não tenho problema fazer terapia, faça terapia se você precisa. Tomar remédio, não tem problema tomar remédio, tome remédio se você precisa. Mas a gente corre atrás, vive uma vida insana, simplesmente porque a gente ainda não ouviu o Senhor Jesus Cristo dizer: não tem problema, você pode dar a sua vida até a última gota, porque eu já venci também a morte.
Então, se você já pode dar sua vida até a última gota, então acredite, a gente pode viver absolutamente para Jesus. A gente pode viver tão somente para agradar ao nosso príncipe da paz, que venceu todas as coisas, para o nosso benefício e a nossa bênção. Por isso, essa noite eu vim pregar um sermão desafiador, dizendo a você, morra, dizendo a mim, morra. Por quê? Porque é morrendo que a gente encontra o príncipe da paz. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado por Jesus nosso Senhor. Obrigado pelo príncipe da paz que nos ensina a morrer. Ah, Pai, como a gente precisa aprender isso. Como a gente precisa descobrir e ouvir deste príncipe da paz nos dizer, tá tudo bem, eu venci todos os inimigos. Eu já venci e aplaquei tudo e a todos, até a morte. Por isso você pode dar a tua vida, você pode colocar no altar de graça, você pode assumir a vida do sacrifício. Porque a morte já não tem mais poder e não vai conclamar vitória sobre mim e sobre você. Por isso, Pai, obrigado por isso. Obrigado pelo príncipe da paz, que é um rei valente, vitorioso, conquistador, forte. Por isso a gente pode confiar nele absolutamente para encontrar a paz que a gente precisa. Obrigado porque ele, como rei vitorioso, ele vem para acabar com as nossas prioridades espúrias, com os nossos afetos corrompidos, e vem nos chamar para viver uma vida para morrer. Então, Pai, que a gente aprenda a morrer hoje, que a gente aprenda o sacrifício, que a gente encontre no nosso príncipe da paz e viva somente por ele. Por isso, nós somos gratos por Jesus nosso Senhor. Nele nós oramos. Amém.